Bom dia, Cestinho, tudo bom? Essa semana a Prof. Aline está iniciando a apostila do segundo bimestre e nós vamos trabalhar com o primeiro capítulo dela, que seria o módulo 9, que trata sobre resíduos sólidos e seus destinos. Quando nós falamos de lixo, o que vem a ser o lixo? Aquilo que varre-se de casa, do jardim, da rua, se joga fora e entulho, e tudo que não presta se joga fora. Mas eu tenho diferentes tipos de lixo. Por exemplo, eu tenho lixo eletrônico, eu tenho lixo orgânico, eu tenho lixo que pode ser reciclado, assim como o plástico. Então, hoje já existem metodologias para que se possa recuperar esse lixo. Olha só, resíduos sólidos. Meu filho, um dia tudo isso será seu. Olha a quantidade de lixo que uma pessoa ela pode produzir, até 3 quilos, 5 quilos de lixo no dia. Então, olha o que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos primos, para vocês, para o futuro. Então, a gente tem que cuidar daqui para frente para evitar essa produção excessiva de lixo, para que nós possamos ainda resgatar o meio ambiente. Novo desporto olímpico, lançamento de lixo em lugar remoto. É certo jogar lixo em qualquer lugar? Não. O lixo tem que ter um destino correto, porque ele pode ser reciclado, ele pode ser dado um direcionamento, ele pode ser incinerado e assim sucessivamente, ok? O que são resíduos? São todos os materiais que são resultantes das atividades humanas e eles ou podem ser desfeitos em indústrias, em comércio, em residências. Esses tipos de resíduos, eles podem ser 2 tipos, o orgânico e o inorgânico. O orgânico são restos de alimentos, restos de plantas, fezes que acabam sendo utilizados como adubo e fazendo a compostagem você pode fazer um adubo de excelente qualidade. Os inorgânicos são aqueles que são derivados de materiais como plástico, vidro, metais, que podem passar pelo processo de reciclagem e ser utilizados. Bom, nós temos os diferentes tipos de lixo. Olha o desespero da pessoa para fazer essa separação, porque está tudo misturado aqui, né? Então, nós temos, por exemplo, o lixo doméstico. Esse lixo doméstico, ele é os restos de alimento. Nós temos os restos de papéis que podem ir para a usina de reciclagem. As pilhas que podem ser direcionadas para uma reciclagem consciente, não deixar elas no meio ambiente, porque dentro dela tem um líquido que é extremamente corrosivo e pode contaminar o meio ambiente. As baterias de celulares também a gente pode contar como sendo lixo doméstico e elas têm destino correto dentro das operadoras de celulares, tá? O lixo comercial. O que vem a ser esse lixo comercial? São as caixas, os papéis, o que sobra depois que você coloca o produto dentro do supermercado ou da loja, ou o que seja, que acaba sobrando e tem que ser dado um destino para ele, tá? O lixo industrial, ele é um pouco mais complicado. Por quê? Ele pode vir a contaminar o meio ambiente, como aqui, nós tivemos latões que contaminaram um rio. Pneus que são usados em indústrias, que são jogados aleatoriamente, além de poluírem o meio ambiente, também podem estar acumulando água e causando diferentes doenças, tá? O lixo hospitalar. Esse lixo hospitalar, ele é extremamente perigoso. Por quê? O lixo hospitalar, ele tem risco biológico. E esse risco biológico, ele tem que ser sanado e ele tem que ser cuidado. Por isso que quem recolhe o lixo hospitalar não é o mesmo caminhão de lixo comum. E esse lixo, ele tem que ser incinerado, ele tem que ser queimado de maneira que ele não tenha contato com a pessoa em si. Por quê? Tem material pérfuro cortante, tem material que foi utilizado, medicamentos, tá? Entre outras substâncias que não podem ter contato com o meio ambiente, tá? Para onde vai o nosso lixo? Bom, o nosso lixo, ele pode ir para o lixão, que é o mais comum aqui em Campo Grande, nós temos, para o aterro sanitário, para a incineração, pode-se fazer a reciclagem e pode-se fazer a compostagem, tá? Eu vou estar falando
de alguns deles hoje e da próxima aula eu vou falar de mais alguns. Bom, quando a gente fala do lixão, o lixão ele não é um ambiente propício nem para permanecer pessoas dentro dele, tá? Por quê? É uma possibilidade muito grande de contaminação. E ele é um local que é só depositado qualquer tipo de lixo sem nenhum tratamento. Então, eu acabo tendo proliferação de doenças. Olha esse lixão, olha o tanto de pássaros. Proliferação de doenças. Eu tenho rato, eu tenho barata, eu tenho mosca que ali vão habitar. Uma curiosidade para vocês saberem. Uma pessoa ela produz em média 378,4 quilos de lixo por ano, o equivalente ao peso de um urso polar macho. É muito lixo para uma pessoa só. Então a gente tem que parar e ter consciência e reutilizar algumas coisas. O aterro sanitário, hoje ele é utilizado constantemente porque ele é um lugar preparado para receber o lixo, impermeabiliza o fundo dele para captar o chorume, impede o vazamento e a entrada desse chorume para dentro do solo, tá? Tem a captação do metano que acaba sendo queimado e liberado para a atmosfera. Esse chorume, o que vem a ser? É esse líquido que sai, esse líquido acinzentado, que sai de materiais que são chamados de materiais orgânicos. Então, quando eu falo em aterro sanitário, ele tem toda uma disposição, ele tem toda uma organização. Ele tem a seção de preparação, o setor de execução, a parte que já vem cobrindo e a parte que já está sendo coberta com vegetação para que possa ter o reflorestamento, tá? Se tira, tem o dreno do gás para se tirar o metano, tem o dreno para se tirar o chorume, para que possa ter um ambiente o mínimo possível de contaminação com o solo, com a água, se tiver algum rio próximo, tá? Então se toma muito cuidado. O processo de incineração, ele é um processo relativamente fácil e esse lixo, ele até se reduz, ele é queimado, reduzindo-se a cinzas, e depois essas cinzas podem ser reutilizadas e jogadas no solo para se reutilizar. Quando nós falamos desse processo de lixo, nós temos que levar em consideração o saneamento básico, que é um conjunto de medidas que permitem eliminar resíduos diariamente de uma forma consciente, fazendo com que aumente as condições de vida. De que maneira que eu posso ter o saneamento básico? Eu posso ter a coleta seletiva regular, o destino apropriado, lata num saco, papel em outro, ter o tratamento da água, ter o tratamento do esgoto, mesmo sabendo que ainda existem pessoas que ainda não têm nem tratamento de água e nem tratamento de esgoto. Como nós podemos estar ajudando o nosso planeta? Reaproveitando, consumir sem exageros e não jogar lixo no chão, nos rios, não deixar que tenha absorção de sujeira para dentro dos lençóis freáticos. Quais seriam os principais tipos de lixo? Tá? Seria o industrial, doméstico, comercial e o hospitalar, que a Pro já tinha comentado. Principais destinos do lixo. Eu tenho. Bom, quais seriam os tipos de lixo? Eu tenho lixo industrial, o doméstico, o comercial e o hospitalar. Lembrando que o hospitalar ele é extremamente perigoso para o meio ambiente, tá? Quais são os destinos do lixo? Aqui eu comentei sobre 3. O lixão, o aterro sanitário e a incineração, tá? São 3 tipos de destino que têm suas qualidades e seus defeitos. Dentro do mapa conceitual, a gente pode discutir o seguinte: o lixão, ele tem mau cheiro e ele pode causar doenças que são transmitidas por ratos, baratas e moscas. O aterro sanitário, ele tem que ser levado em consideração a queima do metano e o tratamento do chorume, e a incineração, ela reduz o espaço necessário do descarte, mas, porém, ela pode poluir o ar. Pessoal, essa semana nós teremos 2 aulas online
e aproveitar nessa aula de hoje, encaminhando as atividades da apostila para que vocês estejam fazendo, tá? E ainda essa semana vai ir uma lista de exercícios complementares, ok? Fiquem em casa, se cuidem e logo logo a gente vai estar junto. Beijão para vocês, fiquem com Deus.